Um hoje na luz, na paz, no amor para todos, inspiração. Vamos trazer hoje uma aula bem boa sobre ciclos biogeoquímicos. Eu me chamo Evandro Brandão, leciono a disciplina de Ciências Biológicas, a Biologia, da prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias. O tema de hoje da aula, ciclos biogeoquímicos, ele é um tema que ele abre um leque de opções. Nós temos também esse mesmo conteúdo em geografia, temos esse conteúdo em física e temos esse conteúdo em química também. Tá? Então, os ciclos biogeoquímicos, ele abre, ele se estende para essas 4 disciplinas de uma forma bem ostensiva. Eu diria ostensiva porque sempre está caindo esse assunto nessas 4 disciplinas. Tá? E elas, cada um, claro, com a sua ótica, com o seu ângulo, com a sua visão. Tá? Então a gente vai hoje trazer ciclos biogeoquímicos. Então, primeira coisa interessante para que a gente compreenda os ciclos biogeoquímicos é que a gente entenda a química. Tá? Uma ligeira informação química dos constituintes dos organismos vivos. Tá? Se a gente perceber os constituintes dos organismos vivos, nós vamos perceber uma referência de percentual que chama atenção. É que 98 a 99% dos organismos vivos possuem o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio e o oxigênio. O carbono, o hidrogênio, o nitrogênio e o oxigênio. E uma menor quantidade, de 1 a 2%, dos demais compostos: sódio, potássio, magnésio, cloro, cálcio, enxofre e etc. Tá? Então esses são os elementos que nos constituem. Tá? Os elementos formadores do nosso organismo e dos seres vivos. Temos, portanto, desses aí, o que a gente pode fazer uma subdivisão, chamada de construtores e macronutrientes e micronutrientes. O que a gente tem que ter a ideia de construtor é o que faz parte do nosso arcabouço, que faz parte da nossa estrutura. Nós falamos também da nossa plástica, da nossa estrutura relacionado à nossa visão. O que você está me vendo aqui é o construtor. Tá? Então, nos construtores eu tenho a presença do carbono, do oxigênio, do hidrogênio e do nitrogênio. Lembrando apenas que, se a gente fizer uma comparação entre um animal e um vegetal, o animal tem como a base construtora o composto orgânico proteína. O vegetal tem como base construtora os carboidratos, como, por exemplo, a celulose, formando uma estrutura bem famosa que é a parede celular das plantas. Então, na realidade, a gente tem essa parte, mas ambos, compostos estruturais, nós vamos ter o carbono, o oxigênio e o hidrogênio como base e diferenciando para a proteína a presença do nitrogênio. Os macronutrientes são nutrientes que a gente precisa ter um uso em maior quantidade. Tá certo? A gente vai usar ele em maior quantidade, isso que é chamado de macro. E os micro em menor quantidade. Tá? Então, esse termo é tanto para o maior consumo e menor consumo. Isso não tira a importância do micro. Não tira a importância do micro. Por exemplo, o iodo é um micronutriente, mas a não ingestão de iodo a gente tem uma série de problemas, como, por exemplo, o bócio endêmico. Então, esses nutrientes, em resumo, eles fazem parte dos elementos essenciais aos seres vivos. E aí eu queria chamar a atenção quando a gente fala de elementos essenciais. Esse termo essencial a gente tem que aumentar, eu aumento a minha atenção, porque quando eu falo essencial, eu tenho 2 ideias de essencial. Uma ideia mais antiga, mais rígida, que é aquilo que eu não produzo é essencial, eu preciso dele. Tá? Então, aminoácidos essenciais e aminoácidos naturais. Eu não produzo, eu preciso desse aminoácido. Mas usamos o termo essencial também de uma forma mais leve, mais flexível, daquilo que eu preciso para viver. Então, quando eu digo assim, a água é essencial, eu necessito de água para viver. Mas eu produzo água endógena. Quando a gente, por exemplo, pega uma ligação amina com a ligação ácida do aminoácido, a gente desidrata, formando a ligação peptídica. Então, eu tenho como saldo a produção de água. É uma água chamada metabólica, uma água chamada endógena, tá bom? Então, em resumo, é isso. Nós temos nos ciclos, observa aí o slide, todos os elementos são absorvidos pelos organismos, voltam ao ambiente e se tornam novamente disponíveis para outros organismos. Então, o que a gente chama de ciclo biogeoquímico é a entrada e saída desses elementos nos seres vivos, tá? Então, se a gente prestar atenção, imagine, foi absorvido pelo organismo, retornou ao ambiente e está disponível novamente. Isso que a gente tem ideia de ciclo biogeoquímico. Eu vou dar um exemplo que penso ser bastante compreendido por todos. Quando essa forma que eu estou atual, no mundo das formas, a minha matéria,
ela perde o controle energético, ou melhor, o autocontrole energético. Eu não tenho mais o meu autocontrole. Eu não sou mais autossustentável energeticamente. Então, eu pego a matéria. Eu não preciso da energia propriamente dita. Embora eu use energia solar para a produção de vitamina D, para a produção do hormônio melanotrófico, que vai criar melanina, etc. Mas eu sou um ser autoenergético. Então, quando essa minha autoenergia ela cessa, a minha matéria, né, que podemos chamar de uma morte, isso aí é uma morte, e aí ela vai para um local. Nesse local, o meu carbono, ele pode servir, dessa vez, de alimento para uma bactéria, decompositor. E ela devolve o CO2 que estava presente no meu carbono para a atmosfera. Ok? Então, esses rituais humanizados de visita a um túmulo, na realidade, aquela matéria ali, ela já saiu fora. Ela está em forma de CO2. Eu posso até dizer assim, se a gente corar esse carbono, eu vou encontrar essa matéria agora numa árvore, porque é através dos vegetais, das algas, dos autótrofos, que ocorre o sequestro de gás carbônico. E aí eu peguei aquele gás carbônico. Então, na realidade, eu não estou mais naquele local, eu já me espalhei. Tá? Isso é ciclo biogeoquímico. Então, ocorreu, né, esse retorno, essa roda girando. E é bem bom, né, porque você pega livros religiosos como a Bíblia que diz que ao pó veio, ao pó voltará. Isso é o ciclo biogeoquímico. Tá? Então, quais são os ciclos mais representativos e onde eles se encontram? Então, vamos primeiro para os tipos de ciclos. Nós temos um ciclo gasoso e temos um ciclo sedimentar. Como o nome está dizendo, o ciclo gasoso ele vai se encontrar onde? Na atmosfera e nos oceanos que contêm os gases. A atmosfera e o oceano. Os sedimentares eu tenho na crosta terrestre. Tá certo? Eu tenho a atmosfera, o gasoso, e nos ciclos, ecossistemas aquáticos, também eu tenho a parte gasosa. E os sedimentares eu tenho nas nossas queridas rochas, nas crostas terrestres. Então a gente tem, por exemplo, o carbono, representando o gás carbônico, o gás nitrogênio, tá? O gás oxigênio, ok? Então estão pertencentes a um ciclo gasoso. Os sedimentares estão em nível de relevo, estão em nível de rocha. E aí eu posso dividir esses estoques em dois. Eu tenho os estoques reservatórios, tá? O estoque reservatório é aquele estoque que ele é grande demais e é muito lento e, em geral, não biológico. E o estoque lábil de ciclagem, né? Eu tenho uma porção menor, mas é bem rápido, tá? Eu tenho o reservatório e eu tenho o de ciclagem. São os estoques dos ciclos biogeoquímicos, ok? Quais são os ciclos mais representativos? Para a gente chegar aos ciclos mais representativos, nós precisamos ter uma compreensão que o planeta Terra é um sistema fechado de matéria. Tá? A água do planeta Terra está acabando? Não, não está acabando a água. A água da gente está indo para Marte. Nós estamos perdendo modelos de água, como, por exemplo, adjetivando, claro, a água, né? E quando eu falo modelo de água, pode dar a ideia que eu tenho H2O de formas diferentes. E, na realidade, não. Eu tenho, por exemplo, água contaminada. Uma água contaminada que eu posso usar um filtro e retirar, através dessa filtração, um determinado micro-organismo. E a água passa a ser potável. Então, eu tenho um ciclo fechado dentro do planeta Terra desses elementos, tá? Usando o que o poeta latino Titus Lucrecius Carus fala, né? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? O poeta latino Titus Lucrecius Carus faz essa fala, que foi trazida por Antoine Lavoisier já no século XVIII, tá? Durante, né, o processo de iluminismo que tivemos na França. Ele traz essa frase e no seu Tratado Elementar de Química ele publica em 1789 essa frase do ponto de vista de ação, né? No caso das formas, dos equilíbrios que a gente tem da matéria, tá certo? Então, baseado nisso, uma pequena introdução dos ciclos biogeoquímicos. E quais são esses ciclos que a gente precisa saber? Existe uma diversidade de ciclos, mas precisamos ter a compreensão de 4 ciclos. Tá? O da água, o do carbono, o do nitrogênio e o do oxigênio. Da água, o do carbono, nitrogênio e oxigênio. Eu quero dizer aos senhores e às senhoras que estão assistindo esse vídeo, as senhoritas e todos que estão tendo essa oportunidade, é que quando a gente fala do ciclo da água, do carbono, do nitrogênio e do oxigênio, não é só uma fala, pessoal. Todos os Enems caíram um ciclo ou mais de um ciclo.
Chegou ao ponto de ter um Enem que caiu da água, caiu do nitrogênio, caiu do carbono. Foram 4 questões de ciclo. Imagina, de 15 questões de biologia, 4 de ciclo. Então, baseado na teoria da resposta aos itens, né, nós temos esses itens com ciclo. Isto quer dizer a todos e a todas que você tem obrigação de saber os ciclos. Porque todos que vão fazer o Enem estão dominando o ciclo. E você não pode ficar fora dessa. Está aí o Over trazendo, né, essa forma de aula a mais, algo a mais, para que a gente reflita também a necessidade de aprendizado através de um vídeo, né? Essa oportunidade de você estar escutando, essa oportunidade de você estar lendo. Então, ciclos biogeoquímicos caíram em todos os Enems. Não teve um Enem que não caiu o ciclo biogeoquímico, tá certo? Então vamos iniciar pelo ciclo da água. Quando a gente fala de ciclo da água, o ciclo da água, a sua grande característica e a mais interessante é a transformação dos estados físicos, ok? Então, os estados físicos que a água sofre de transformação baseado em temperatura do planeta. E como a água ela tem essa capacidade de preservação térmica, né, ela tem um calor específico bem bom para se preservar termicamente, nós temos que entender que, baseado nesse ciclo de transformação de estados, nós podemos ter um ciclo da água meramente por transformação de estado físico, sem interferência do ser vivo. Então, quando a água tem as transformações dos estados físicos dela, sem a interferência do metabolismo do ser vivo, nós chamamos isso de ciclo curto da água. Mas quando ela tem a participação do ser vivo, nós chamamos de ciclo longo. Então, eu tenho aqui um copo com água. Ingerir essa água. Essa água, quando ela vem para o meu corpo, né, H2O, ela não só hidrata, ela vai participar de reações, por exemplo. Como eu falei da ligação peptídica para montar, para eu desmontar e montar, a água participa. Quando eu monto a ligação peptídica, eu tiro água. Mas quando eu vou quebrar essa ligação, vou hidrolisar ela, hidrolisar, eu coloco a água. Então, como a água participou de uma reação metabólica, eu digo aos senhores e às senhoras que eu estou falando do ciclo longo. Então, no ciclo curto, não tem a participação do ser vivo. E no ciclo longo tem a participação do ser vivo, tá certo? Então, esse termo longo não é a distância, é a inclusão de seres vivos no ciclo. E aí eu digo a vocês, né? Troca contínua de água entre a atmosfera, solo, águas superficiais, águas subterrâneas e seres vivos. Esse é o ciclo hidrológico. Essa transferência de água a gente tem em alguns níveis. Por exemplo, evaporação. Eu tenho um corpo de água, um rio, um açude, um oceano, e eu evaporo essa água por diferença de temperatura, provoca agitação e evaporo. Eu transferi água de um local para outro. Eu tenho evaporação e transpiração. Tá? No caso dos vegetais, eles fazem isso quase que simultaneamente. Né? Ela transpira e evapora, chamada evapotranspiração. Nós temos a transpiração, que está o suor, e a evaporação. Nós não temos essa velocidade que a planta tem. Temos também a precipitação. Como é a precipitação? Eu tenho a água na atmosfera e essa água ela cai. Nessa queda dessa água, eu posso ter uma água líquida, eu posso ter água sólida e posso ter a neve. Esse estado de neve de água também. Então, chamamos de precipitação. E a geada, né? O escoamento, que é o escoamento? Eu tenho a superfície do solo e chove e essa água ela desliza para um corpo de água. Então, ela chove e essa água desliza para um corpo de água. Então, nós temos aí o escoamento. E temos também a infiltração, também chamada percolação, da superfície para as camadas mais profundas do solo. Né? Esse conhecimento nos traz uma ideia, por exemplo, da floresta amazônica. Quando a raiz penetra o solo da floresta amazônica na zona O dessa rocha, desse solo, que é pobre em nutrientes, mas a ciclagem da matéria que acontece no solo, né, esse humus que é produzido, quando eu racho a rocha através da raiz e chove, a percolação nutre esse vegetal. Nós temos aí plantas com raízes de mais de 10 metros, 20 metros. E aí o que é que acontece? Como é que uma planta daquele tamanho no solo pobre? Reciclagem rápida da matéria, clima quente e úmido, muito decompositor e a infiltração dessa água na rocha, favorecendo a nutrição vegetal. Tá? Então, essa infiltração rápida, percolação, né, de infiltração, o objetivo é o solo, ele é um filtro, poroso filtrante, e a água ela acaba chegando aos lençóis freáticos e subterrâneos.
Esse é o lado bom da floresta amazônica, mas temos também que ter a compreensão de que, caso eu tenha uma poluição, tá? Por exemplo, um lixão, onde eu tive a ciclagem, uma alta produção de nitrato, por exemplo, eu posso contaminar o lençol freático. Tá? Nós temos hoje uma situação que tem que ser examinada, que é o quê? Eu tenho uma grande plantação hoje de soja, grande plantação de feijão, geralmente essa associação de soja com feijão, leguminosa, onde, olha que interessante, a fixação através das bactérias Rhizóbio do gás nitrogênio, que eu vou abordar ainda hoje, e aí eu tenho um excesso dessas raízes com os nódulos, com as bacteriorrizas, e esse excesso, pessoal, pode estar contaminando o lençol freático, ok? De nitrato, que é cancerígeno, tá? Que é um radical livre à base de nitrogênio. Então essa é uma percolação não saudável, da percolação da floresta amazônica e desse outro modelo de percolação. Então, em síntese, o pequeno ciclo da água só ocorre no ambiente. Não acontece a participação de seres vivos. Então, o pequeno ciclo da água não tem a participação dos seres vivos. O grande ciclo, o percurso H2O, passa pelos seres vivos do meio. E aí, olha aqui a legenda, né? Presta bem atenção, bem bom de examinar. Ó, condensação, choveu, as plantas, evapotranspiração e nuvens. Pessoal, esse desenho está na prova de 2016. Tá? A folha perdendo água, perguntando o nome do processo. Então, evapotranspiração. Fez essa referência no Enem de 2016. Olha aí uma questão de ciclo envolvendo o ciclo longo da água, uma função fisiológica da folha, evapotranspiração. Do lado direito, o ciclo curto, né? Então, perceba que o ciclo curto, meramente, ele vai funcionar como? O ciclo curto, ele é um ciclo mais rápido, mas depende das mudanças ambientais, principalmente a temperatura. Tá? Principalmente a temperatura. Mas lembra também que esse ciclo depende da umidade, né? Então eu tenho ele no clima equatorial, úmido, quente e úmido, um ciclo um pouco mais lento, porque o nível de evaporação é reduzido, porque o ar já tem muita umidade. Vamos fazer essa questão do Enem sobre o ciclo da água. Vocês têm uma ideia de como cai na nossa prova, né? Enem 2009. Nos últimos anos, nos últimos 60 anos, a população mundial duplicou, enquanto o consumo de água foi multiplicado por 7. Da água existente no planeta, 97% de água salgada, 2% formam geleiras inacessíveis e apenas 1% a água doce armazenada em lençóis subterrâneos, rios e lagos. A poluição pelas descargas de resíduos municipais e industriais combina com a exploração excessiva dos recursos hídricos disponíveis. Ameaça o meio ambiente, comprometendo a disponibilidade de água doce para o abastecimento das populações humanas. Se esse ritmo se mantiver, em alguns anos a água potável torna-se um bem extremamente raro e caro. Considerando o texto uma proposta viável para conservar o meio ambiente, e água doce seria. Então, deixar claro quando ele fala assim de raridade, tá? Dessa água, né? Água rara. Então, não é a água que é rara, é o tipo de água que é rara, que é a água potável. Ok? Então, vamos lá. Como que a gente considera uma proposta viável para conservar o meio ambiente? Fazer o uso exclusivo de água subterrânea, pois ela pouco interfere na quantidade de água dos rios. Interfere. Toda água interfere em toda água, né? Então, onde você tiver água, está havendo interferência de água com água. Tá certo? Então, essa interferência não é exclusiva. Isto é, a água subterrânea acaba levando água para os ecossistemas aquáticos. Os ecossistemas aquáticos evaporam, caem no solo, infiltram e voltam a ter água subterrânea. Desviar a água dos mares para os rios e lagos de maneira a aumentar o volume de água dos rios. Se a gente fizer isso, a gente ia ter inundação. Já pensou trazendo água do mar para dentro do rio, ia ter inundação. Outra, ia ser uma alteração muito danosa para o ecossistema, porque a gente tem modelos de vida que são modelos de água doce. Ok? E aí a gente vai contrariar um famoso ditado que o rio corre para o mar. Então está errada. Letra C. Promover a adaptação das populações humanas ao consumo de água do mar, diminuindo assim a demanda sobre água doce. Olha que absurdo, né? Como está na televisão, a partir de hoje vamos consumir água do mar. Não tem como consumir água do mar, porque é uma água muito hipertônica em relação ao nosso organismo e ia gerar grande desidratação. Reduzir a poluição, a exploração dos recursos naturais,
Otimizar o uso da água potável e aumentar a captação de água da chuva. Olha que bom isso, né? Reduzir a poluição e a exploração dos recursos naturais. Isso é bem bom. Otimizar o uso da água potável, né? Não usar, por exemplo, água potável, por exemplo, pessoal, para lavar a calçada. Né? Hoje a gente já sabe, por exemplo, entra em um banheiro e eu posso desviar a água que eu lavo as mãos para o bojo. Entendeu? Então eu estou otimizando a água potável, estou evitando de gastar água potável. Tá? E também usar a captura da água da chuva. Uma caixa de água com reservatório para água da chuva, porque essa água da chuva ela tem finalidades não necessariamente potáveis, mas a gente pode usá-la para outras atividades, seja domésticas, empresariais ou industriais. Realizar a descarga dos resíduos municipais e industriais diretamente no mar, de maneira a não afetar a água doce disponível. Então essa última, ela é bem forte, né? A descarga dos resíduos ser diretamente no mar. Tá? Isto é, você vai pegar o resíduo e vai entrar lá para 12 km para dentro do oceano para fazer esse modelo. Agora, lembre bem que no planeta Terra nada é fora, tudo é dentro. Jogar um saquinho de plástico no chão, eu estou jogando no planeta Terra. Então, esse modelo que se fala aí, dessa água, estou jogando no planeta Terra. Então, portanto, realizar a descarga de resíduos municipais industriais diretamente nos mares de maneira a não afetar a água doce, a resposta é a letra D. Reduzir a poluição, a exploração de recursos naturais, otimizar o uso de água potável e aumentar a captação de água da chuva. Tá? Então, é um ciclo bem interessante se estudar o ciclo da água, mas precisamos ter uma compreensão desse ciclo voltada para a fisiologia. Tá? E ainda a fisiologia mais representativa do processo é a fisiologia humana. Né? A questão de desidratação, de ingestão de água e etc. Então, a resposta é a letra D sobre o ciclo da água. Tá? Então, eu posso dizer a vocês que reforcem assim, o impacto ambiental, os impactos causados pelo ciclo da água. Agora, o ciclo do oxigênio. O ciclo do oxigênio é um ciclo que está diretamente relacionado com o da água. Por quê? O ciclo do oxigênio, como é que surge o oxigênio? O receptor final de íons hidrogênios na respiração celular. Você tem C6H12O6. Eu tenho 12 hidrogênios para me organizar. E uma dessas organizações de hidrogênio é quimicamente fazer uma experimentação com o ciclo do oxigênio. E aí eu não tenho como fazer essa experimentação do ciclo do oxigênio sem ver essas fórmulas. Então veja bem, onde é que encaixa o oxigênio? Receptor final de íons hidrogênio. Vamos traduzir isso na prática. Respira oxigênio, diferença de pressão, lá fora maior, aqui dentro menor, o oxigênio entra. Chega no meu alvéolo, é transferido para a minha hemoglobina leva lá para a minha célula, ele sai da hemoglobina, né, uma proteína alostérica cooperativa, libera o oxigênio, o calor e o CO2 gerado na respiração acentua essa liberação. Esse oxigênio entra na minha célula, vai para o citoplasma, cai na nossa mitocôndria, entra em um processo chamado cadeia respiratória e vai estar grudadinho, agarradinho no hidrogênio formando água. Então o gás que a gente respira no final vai formar água. Não é interessante? Água endógena. E outra forma do oxigênio é o contrário. A planta pega H2O, a luz incide na clorofila e desmembra H2O em H+, elétron e o gás oxigênio, que vem para a atmosfera. As algas são períteres nisso aí. Tá certo? E aí a gente tem na respiração celular, na cadeia respiratória, um percentual bem bom de ATPs, né? De energia, 34 ATPs. Por que não 38? Porque ficou faltando uma fase. Tá? Ficou faltando uma fase. É isso. Então, qual a fase que ficou faltando? A glicólise. Tá? Então, olha aí, o NAD, o FAD e o 6O2. E aí, formando o que eu acabei de falar, o oxigênio com o hidrogênio formando a água. E a fotossíntese, na cisão, ela libera oxigênio, os elétrons e 4H+. Esse H+ é terminar na glicose, pessoal. Precisamos ter a noção, para não errar na prova, que o ciclo do oxigênio e o ciclo do oxigênio da água, eles estão interligados, bem interligados mesmo, tá? Então, o ciclo da água está interligado com o ciclo do oxigênio. Na respiração forma água, na fotossíntese libera oxigênio. Tá? Então, a gente tem aí essa forma de percepção desses dois ciclos, o da água e o do oxigênio. Mais uma vez, ó, aqui eu tenho o ciclo curto e o longo, água em forma de vapor, atmosférico, eu tenho a fotossíntese, a respiração, transpiração do animal
morte em decomposição. Ó, transpiração do solo, micro-organismos decompositores. Então, vamos agora dar sequência. Olha agora que interessante, ó, bem bom. Quando o oxigênio foi lançado na atmosfera de forma biológica pela fotossíntese, quase destruiu o planeta. Seu poder reativo foi muito alto. Quase 1 bilhão de anos depois dessa liberação, de acordo com a literatura científica, esse oxigênio ele chega a um nível, durante esse tempo todo, em cima da atmosfera, numa região chamada estratosfera, acima da troposfera, na realidade. Na atmosfera, troposfera e estratosfera. E a radiação, quando incide no oxigênio, tá certo? Ela parte formando ozônio. Não é interessante? Parte formando ozônio, a radiação ultravioleta. Então, essa energia da radiação ultravioleta participa da formação da camada de ozônio. E a camada de ozônio atua como filtro na receptação em nível de solo, né, em nível de planeta Terra, das radiações. Certo? Das radiações. Então, veja como o oxigênio atmosférico ele é representativo. Então, olha quantas setas, ó, combustão, respiração, metais pesados, tá? Botando as algas aí, né, as grandes produtoras de oxigênio do planeta. Vamos fazer uma questão do Enem sobre isso. A liberação dos gases clorofluorcarbono, CF6, na atmosfera pode provocar a depressão do ozônio, O3, na estratosfera. O ozônio estratosférico é responsável por absorver parte da radiação ultravioleta emitida pelo Sol, a qual é nociva aos seres vivos. Esses processos na camada de ozônio é usado e simplificado na figura. Então, olha aqui, ó. Eu tenho o carbono, o flúor, o cloro e o oxigênio, né? O oxigênio é esse mais escuro. Quimicamente, a destruição do ozônio na atmosfera por gás CF6 é descoberta da... Olharam? Observe bem cada elemento. Ó. Vou apontar aqui. Carbono. Pronto, né? Então, preste atenção aqui. Ó. O que é que acontece? Quimicamente, a destruição do ozônio na atmosfera por gás CF6 é decorrência da... Né? Eu dei esse tempo para você ler a questão. Clivagem da molécula de ozônio pelo CFC para produzir espécies radiculares. Vamos analisar. Observa aqui o cloro. Ó. Observa o cloro. Quando o O3 se desmembrou, formando o oxigênio molecular, observa que o cloro se prende a um oxigênio. Então, quando ele se prende ao oxigênio, eu deixei de ter o elemento oxigênio em nível de 3 átomos para formar ozônio, passando a ter 2. Então, a presença do cloro não deixa formar a camada de ozônio. E como não deixa formar a camada de ozônio, eu acabo reduzindo a camada de ozônio. Então, o grande responsável é o cloro. Então, a letra A está errada. Produção de oxigênio molecular a partir de ozônio, catalisada por átomos de cloro. Ó, pessoal, se a gente tem esse raciocínio, a produção de oxigênio molecular a partir de ozônio, catalisada por átomos de cloro, né? Essa catálise dos átomos de cloro quer dizer que ele é o grande responsável pela produção desse oxigênio molecular. E essa é a resposta correta. Vamos analisar as outras. Oxidação do monóxido de cloro por átomos de oxigênio. Não acontece isso, né? A gente vê que quem está atuando com o O3 é o cloro. Reação direta entre CF6 e ozônio para produzir o oxigênio molecular. Não. Reação de substituição dos átomos de oxigênio na molécula de ozônio por átomos de cloro. Reação de substituição de um dos átomos de oxigênio na molécula de ozônio por átomos de cloro. Então, não é uma reação de substituição. Foi uma reação de catalisação. Por isso que ela fala em catalisada. Então, está aí uma informação bem boa, bem interessante, sobre o ciclo do oxigênio. Ok? Agora a gente vai trabalhar com o ciclo mais famoso de todos, que é o ciclo do gás carbono. Queria dizer aos senhores, quando a gente fala também do ciclo do oxigênio, voltar aqui no slide, né? Lembrar e não esquecer que o pulmão do mundo é o fitoplâncton, a região planctônica. É lá que eu tenho um crédito de oxigênio, tá certo? Como também é lá que eu tenho um grande sequestro do gás carbônico, tá? Temos 3/4 de oceano, de água no planeta Terra. Então, o grande pulmão do mundo é o oceano, a comunidade planctônica. Vamos falar agora do ciclo mais vencedor, em termos de Enem, eu falo de vencedor porque caiu em todos, que é o ciclo do carbono. Né? O carbono é essencial aos seres vivos para a síntese de matéria orgânica. Lembre bem que o carbono ele tem essa capacidade de ligação bem boa, tá certo? Temos os compostos orgânicos, carboidrato, proteínas,
ácidos nucleicos e lipídios e as vitaminas, tá certo? E para essa matéria, como a gente está falando de matéria construtora, e a gente não usa aí no caso as vitaminas. Então, onde é que eu tenho o gás carbônico? O gás carbônico, aquele que eu falei lá da minha decomposição, né? Ele é pego da atmosfera e fixado em carboidrato. Então, o carbono da glicose é o do gás carbônico. O oxigênio da glicose é o do gás carbônico. Esse hidrogênio vem da água e libera, portanto, oxigênio. Vou falar mais lento. O CO2 ele é capturado do ar pela fotossíntese e pela quimiossíntese, sendo a fotossíntese um processo mais rentável em termos de produção, né? Então, o Sol é a energia básica do planeta Terra. O Sol traz a energia básica do planeta Terra. Tá? A quimiossíntese é por oxidação de compostos inorgânicos, que também fixa o gás carbono. Só que a variação de entalpia é melhor na fotossíntese. E eu tenho a liberação de CO2 no processo inverso, né? Respiração, fermentação e seta lática, e tenho também na combustão. E a gente pode pensar em decomposição quando se liberar o CO2, tá? Quando se liberar o CO2, a gente fala também em decomposição. Em resumo, o gás carbônico é fixado pela fotossíntese e quimiossíntese, tá? E ele é liberado pela respiração e fermentação, processos biológicos que temos. Um único processo desse que não libera CO2 é quando ocorre a fermentação lática, por exemplo, nos nossos músculos. Então, lembrando, CO2 fixado, fotossíntese e quimiossíntese, fixou a matéria orgânica, tá? E quer dizer, portanto, que as plantas elas são capazes de trazer essa informação de fixação, tá? As algas e as bactérias que fazem com eficiência a quimiossíntese, né? E aí eu tenho a decomposição, também por organismos, eu tenho a combustão e tenho a respiração e fermentação. Quando eu falo em combustão, é o uso de um modelo de energia que é a energia do fóssil. Energia não renovável. Para formar fóssil vai levar milhões de anos novamente e, portanto, ela não é energia renovável, que traz a combustão. Como a aula ela não vai trabalhar muito com impacto ambiental, fica para a próxima aula, eu só queria dizer aos senhores que lembrem bem que, no caso da combustão, a liberação de CO2 existe. Mas hoje o CO2 também é um gás estufa, mas a gente tem o metano, né? Na questão da pecuária, na questão da decomposição dos compostos, a liberação do metano, que é um gás estufa bem violento, que também provoca alterações de clima no planeta. Então tá aí, ó, nesse esquema, né? Eu tenho a liberação de CO2, respiração, veja o CO2 no oceano, né? Questões de Enem já bastante. A grande sequestro de CO2 no planeta Terra em nível de oceano. Temos a combustão, liberando, tá, as decomposições e a respiração. E tendo a fotossíntese como a base desse processo. Isso acontecendo também em nível de oceano. Tá? Quando eu olho aqui em nível de oceano, eu quero chamar a atenção de que esses organismos no oceano hoje são mais prejudicados pelas combustões. Tá? Deixar claro também que se a gente for considerar que a combustão ela é um gás que tem aumentado drasticamente, a gente tem que ter uma atenção nisso, né? O metano tem aumentado muito mais. Agora, a combustão, pessoal, por incrível que pareça, está provocando uma lesão absurda nos oceanos. Porque o CO2, quando chega no oceano reagindo com água, forma ácido carbônico. Então, a gente está tendo uma redução do pH dos oceanos. Tá? Como também a região de transição do ecótono, né? Pelo aquecimento, a praia, a gente está perdendo também organismos que usam, como as tartarugas, esse modelo para a reprodução, bem como a postura do ovo, que determina o sexo, através da temperatura. A gente está tendo também esse prejuízo, que é nascendo organismos do mesmo sexo em virtude de uma temperatura maior. No caso aí, nas tartarugas. Então vamos fazer essa questão. Tá? Vamos fazer a questão 2014. Ó. Parte do gás carbônico da atmosfera é absorvida pela água do mar. O esquema representa reações que ocorrem normalmente em equilíbrio no sistema ambiental marinho. O excesso de dióxido de carbono na atmosfera pode afetar o recife de corais. Então foi o que eu acabei de falar para vocês. Eu tenho aqui o excesso de CO2. Ele é dissolvido na água do oceano com água formando ácido carbônico. Ele forma um íon bicarbonato, íons de hidrogênio e íon carbonato.
Ele quer saber essa alteração local, o que é que pode acontecer. Então ele deixa claro aqui que as conchas estão deformadas, tá? Pode branquear o coral? Pode branquear o coral. Então a letra A tem seu branqueamento levando a sua morte à extinção. Pode morrer? Pode. Pode extinção, pessoal. Quer dizer que aquela espécie de coral ela não existe mais, ela entrou em extinção, tá? Então acabou, foi extinto. Isso não é realidade, né? Para a gente extinguir um coral, a gente teria que fazer uma pesquisa em nível mundial da ausência desse organismo. Então, seu branqueamento levando à sua morte e extinção, não. Mas daquele ambiente, sim, mas extinção, em um sentido biológico, não. Excesso de fixação de cálcio, provocando a calcificação indesejável. Não, na realidade, não teve essa fixação de CO2 que gere esse processo, né? Menor incorporação de carbono afetando seu metabolismo energético. Certo? Estão lendo aí, eu estou dando tempo à sua leitura. Menor incorporação do carbono afetando seu metabolismo energético, não, né? Essa incorporação afetar o metabolismo energético pode até ser de forma indireta por alteração do pH, mas não é o resultado de imediato. Estímulo da atividade enzimática ativando a descalcificação dos esqueletos. Não, ao contrário, a gente pode ter com esse pH reduzido uma redução dessa atividade. E a questão ela dá uma dica bem boa quando ela bota conchas deformadas. Então, dando a estrutura dos esqueletos calcários, diminuindo o tamanho das populações. Certo? Então, mostra, mais uma vez, a presença do oceano no ciclo do gás carbônico, tá? O oceano. Agora vamos para o último ciclo, o ciclo do nitrogênio. Lembrar que nesse ciclo, a maior parte do gás nitrogênio está na atmosfera, quer dizer que a gente não usa, os seres vivos pouco usam. As plantas e animais não usam diretamente o nitrogênio da atmosfera, não usa diretamente. As reações de fixação e transformação do nitrogênio são realizadas por bactérias e cianobactérias. Isso quer dizer que o grande ciclo do nitrogênio tem a necessidade da presença de micro-organismos. Ele funciona com micro-organismos. Então vamos lá. Reação química. Temos 8% de nitrogênio fixado no solo é uma reação do vapor de água e o oxigênio, gerando hidroxilas, H+, e oxigênio livres. Atacam o nitrogênio, formando ácido nítrico, que precipita com a chuva. Deixar claro que é um ácido higroscópico. O que é um ácido higroscópico? Um ácido que retém umidade. Como ácidos à base de enxofre também, são higroscópicos, são os grandes formadores de nuvens para eventual chuva. Quais são as etapas básicas do ciclo nitrogênio? Nós temos a fixação biológica, o gás nitrogênio sendo fixado NH3. Nós temos uma bactéria que faz isso chamada Rhizobium. Temos a nitrosação, amônia para nitrito. E temos a nitratação, que é nitrito para nitrato, tá? Mas não é ciclo, professor? Esse ciclo volta. Temos a desnitrificação, o que é isso? É o nitrato sendo usado por bactérias para realizar a respiração celular anaeróbia, tá? Esse animalzinho, o que é que ele faz, perdão? Essa bactéria, o que é que ela faz? O animalzinho, ele joga excreta nitrogenada no solo. Está falando a nível de bactéria. Essa bactéria ela faz a respiração celular anaeróbia, porque ela não usa o gás oxigênio, ela usa o nitrato e tira do nitrato o oxigênio. Ela faz respiração celular anaeróbia. Ela faz o processo chamado denitrificação ou desnitrificação. Lembrar bem que na nitrosação para nitratação, esses dois processos, eles se resumem em um processo chamado nitrificação, ok? Então tá aí o que a gente falou, ó. Vamos lá. Nitrogênio da atmosfera, ó. Bactérias fixadoras no solo, a Rhizobium, formou amônia. Só que esse amônia pode vir de decompositores, né, das plantas. Esse amônia pode vir das excretas de animais, mas pode vir também de materiais que a gente tem de reciclagem. Né? Quando você tem hoje a famosa permacultura, de transformar um ambiente sustentável, né? Um ambiente sustentável, a gente pode usar o próprio modelo morto de planta, tá certo? De pedaço de coco, de folhas, que tem nitrogênio. E a gente vai ter essa reciclagem também dos decompositores favorecendo o meio. Temos também no ciclo nitrogênio as excretas nitrogenadas animais, tá certo? Então vamos lá. Aí, isso é fixação e decomposição. E temos a nitrificação, que vai da amônia até nitrato, passando pela nitrosação e a nitratação. E, finalmente, a desnitrificação, que é a liberação do gás na atmosfera. Então, a maioria dos animais terrestres elimina o nitrogênio ingerido na dieta através de reações bioquímicas diferentes.
Tá? Então vocês estão vendo a reação. Então os animais ou liberam por amônia, ou por ureia, ou por ácido úrico. Tá? O ácido úrico ele traz um ganho para evitar a perda de água. E precisamos entender, para o Enem, as famosas leguminosas, feijão, soja e ervilha. Leguminosas são plantas que têm vagem. Tá? Elas são as grandes responsáveis pela fixação mais rápida do nitrogênio, porque a bactéria está na própria raiz, formando o nódulo ou a bacteriorrhiza. Então, está diretamente na própria raiz, tá certo? Então, a gente tem uma ideia bem boa de compreensão que a rotação de cultura com leguminosas deixa o solo mais rico em nitrogênio. E também podemos consociar culturas ao mesmo tempo. Né? Que quando você provocar a presença da água, ela espalha esse modelo. E podemos também arrancar a raiz da leguminosa, isso se chama adubo verde. As leguminosas são grandes, capazes, né, são capazes demais de absorção eficiente do nitrogênio. É por isso também que elas são riquíssimas em proteína. Então está aí o ciclo nitrogênio, a fixação, a captação de nitrogênio atmosférico, incorporação à cadeia alimentar, nitrato e nitrito. Rizóbio, bactéria simbiótica, e tem as não simbióticas no próprio solo. Mais um pouco, ó. E aí está trazendo a presença dos nódulos e a leg-hemoglobina, que é um pigmento que a planta produz para fixar o oxigênio. E olhem o número de fixação que nós temos desses organismos em nível de proteína, tá? De proteína, né? São alimentos riquíssimos em proteína. E mais uma vez o ciclo, a nitrificação, né? As nitrossomonas transformando amônia em nitrito e nitrito em nitrato. Tá? Temos aí a presença do ciclo, um ciclo mais complexo. E a desnitrificação, que eu falei, com a liberação do gás nitrogênio, e a amonificação, né? Que é utilizada também na decomposição ou usada até hoje, essas conversões aí se faz até em laboratório, na produção de adubo sintético. A vantagem desses organismos é que eu estou criando um modelo sustentável. Né? Eu não vou precisar estar usando adubo industrializado. Tá? Eu vou conseguir, com os recursos do próprio ambiente, usar isso, né? Isto é, usar o mínimo de energia para a produção máxima de energia. E aí eu tenho o ciclo do nitrogênio. Né? Vamos lá as etapas. Fixação do nitrogênio atmosférico, né? A presença de morte e decomposição, as excretas animais, a nitrificação, amônia para nitrito, nitrito para nitrato, e a desnitrificação, que é o uso das bactérias nitrificantes com a liberação do gás nitrogênio. Vamos então fazer a questão do Enem 2014. A aplicação excessiva de fertilizantes nitrogenados na agricultura pode acarretar alterações no solo e na água pelo acúmulo de compostos nitrogenados, principalmente a forma mais oxidada, favorecendo a proliferação de algas e plantas aquáticas e alterando o ciclo do nitrogênio, representado no esquema. A espécie nitrogenada mais oxidada tem sua quantidade controlada por uma reação de micro-organismos que promovem a reação de redução dessa espécie, no processo denominado desnitrificação. Então, vamos lá? Ó, N2, gás nitrogênio para amônia, fixação. Amonização, amônio, ó, NH4. NH4, N2 menos, nitrito. Temos aqui a nitrosação. Nitrito para nitrato, nitratação. E o 5 eu tenho o fim da história, a desnitrificação. Agora, bom lembrar, antes de eu terminar de fazer essa questão, que esse ciclo nitrogênio, né, ele tem uma molécula-alvo, né? Isso que é a molécula-alvo. Todo mundo vai para essa molécula. Todo mundo vai para essa molécula, tá? E a gente percebe que o próprio gás atmosférico, ele não é uma molécula-alvo. Por quê? Porque eu tenho muito gás nitrogênio, mas eu não tenho muito uso dele. Então eu posso dizer que a molécula-alvo aí é o amônia, né? Você vai ver que quase todas as reações ela vai bater em amônia. Tá? E aí da amônia eu consigo ter várias reações metabólicas e bioquímicas. Tá? Então eu tenho nitrito para nitrato, nitrosação, nitrato para amônia, nitrito para nitrato, nitratação, amônio para nitrito, nitrosação. Nitrosação etapa 3, etapa 4 nitratação e etapa 5 desnitrificação. Então, portanto, letra E, a última etapa. Eu agradeço a todos, né, por dar essa atenção, né, gratidão a todos e lembrar que ciclo da água, curto e longo, o ciclo curto sem interferência de seres vivos, o longo com a presença de seres vivos. Então, dá uma revisão como os seres vivos participam disso.
o ciclo do oxigênio ligado diretamente ao ciclo da água, né, o gás oxigênio, a camada de ozônio. Temos em seguida o ciclo do carbono, que é um ciclo que a gente tem que ter também uma atenção à questão das poluições, e o ciclo do nitrogênio, que é um ciclo um pouco mais complexo, mas ele é bem representativo na produção das nossas proteínas e dos nossos ácidos nucleicos. Então, por hoje, eram essas informações que a gente trouxe, tá? Você pode parar com calma, olhando cada desenho, e eu tenho a convicção do seu sucesso no Enem, através dessa aula também, que vai somar as outras aulas para uma boa prova. E lembrar a todos, né, para curtir e divulgar essa aula, né? Eu penso que a informação, ela presa, ela não deve existir, mas a gente deve ter uma divulgação. Então curtam, divulguem, espalhem essa aula, tá? E se tiverem algum questionamento, de alguma dúvida, pode deixar que a gente também atenderá. Que estamos aí à disposição. Gratidão.